Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus envolva o coração de cada um de nós nesta tarde maravilhosa. Vamos iniciar a atividade da assistência espiritual com a graça de Deus. E vamos todos nós neste momento procurar mentalizar a figura amorosa de Jesus. Jesus se colocando à nossa frente, olhando para nós com bondade, envolvendo-nos com um sorriso, envolvendo-nos com a sua luz, com a sua energia amorosa. Vamos agradecer a Jesus pela bênção da sua presença em nossa vida. Então, antes de iniciarmos, antes da nossa prece, vamos fazer alguns lembretes. Então, vamos primeiramente fazer alguns lembretes das atividades aqui da nossa casa. Hoje é dia da assistência espiritual. Essa atividade é acompanhada da evangelização infantil. Então, enquanto nós estamos aqui na atividade da assistência espiritual, ouvindo o Evangelho, nós temos a atividade da evangelização infantil, onde as crianças estão aqui no andar superior com as evangelizadoras. Esta mesma atividade ocorre também às segundas-feiras, onde nós temos, segunda às 8 da noite, a assistência espiritual, que é a palestra acompanhada de passes, e também a evangelização infantil. Nós temos também a atividade da evangelização infantil aos domingos. Domingos, na verdade, nós temos o dia da família. Recebemos aqui às 8h30 da manhã as famílias, onde nós iniciamos o dia com o café da manhã. Então, nós aqui no salão nós ficamos os adultos, onde falamos de temas relacionados à família. E no andar superior, em paralelo a essa atividade, nós temos a mocidade e temos também a evangelização infantil. Então, muito importante que nós tragamos as nossas crianças, tragamos os nossos jovens à casa espírita, para todos nós podermos ter acesso ao Evangelho, falar de Jesus, falar de Deus, falar da importância da religião em nossa vida. Temos também atividades de estudo aqui na nossa casa. Então, hoje, por exemplo, após a atividade da assistência espiritual, nós temos um estudo, na verdade, 2 grupos de estudo. Um, onde nós formamos uma roda aqui no salão, para fazermos o estudo do Evangelho. Nós chamamos carinhosamente de grupo do Evangelho. E no andar superior nós temos o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E às quintas-feiras nós temos apenas o ESD, à noite, às 7h30 da noite. Temos vários grupos do ESD. Então é importante que nós também, na medida do possível, venhamos estudar a doutrina espírita. É importante que nós estudemos, porque na medida que a gente se aproxima, estuda e conhece um pouco mais da doutrina, nós vamos iluminando um pouco mais o nosso raciocínio, compreendendo um pouco mais a vida, as situações que nos chegam, e gradativamente nós vamos fortalecendo a nossa fé. Então é muito importante nós procurarmos o estudo, porque o estudo ajuda a nos fortalecer, principalmente nos momentos mais difíceis, pelos quais todos nós passamos. Fora disso, nós temos algumas atividades, por exemplo, alguns lembretes, como por exemplo, dia 18 de abril, ontem, nós comemoramos o lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, 168 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, lançamento da doutrina espírita, que é esta luz grandiosa, essa bênção que Deus mandou para nós, para que através dela consigamos nós caminhar no nosso dia a dia com mais clareza, com mais fé, com mais firmeza. Então, dia 18 de abril, na data de ontem, comemoramos 168 anos do lançamento da doutrina espírita, que foi
foi elaborado, né, por Allan Kardec. É um livro que tem formado por perguntas e respostas, né, no total de 1019 questões que Kardec propôs aos espíritos e os espíritos nos responderam. Esse livro dos espíritos foi codificado por Kardec, mas foi sob a coordenação do Espírito da Verdade, por ordem de Jesus. É um trabalho árduo de Kardec para que a doutrina espírita chegasse até aqui para nós. Isso faz parte, essa atividade toda, esse trabalho imenso que foi feito, faz parte daquela promessa de Jesus, quando os discípulos perguntaram para ele, né, sobre o futuro, o que seria, porque eles já estavam entendendo que Jesus em breve partiria. Então Jesus disse que ele iria sim, mas que era para que, falando para os discípulos, né, para eles não se preocuparem, porque no futuro ele mandaria outro consolador, porque Jesus já foi um consolador, né? Eu mandaria um consolador que ficará eternamente convosco. Consolador este que fará lembrar de todas as coisas que eu falei, Jesus se referindo, falando para os discípulos, né? E falará de tantas outras coisas que naquele tempo a humanidade, os discípulos, não tinham condições de entender. E essa promessa de Jesus se cumpriu na chegada da doutrina espírita em 1857, e isso se deu justamente com o lançamento do Livro dos Espíritos, na sua primeira edição. Este mês de abril, nós estamos comemorando o mês espírita, que é justamente por conta da chegada da doutrina espírita, né, aqui à humanidade. Então, todo mês de abril, a USE faz um mês espírita, justamente por comemoração não só do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, né, mas também do aniversário de Kardec. Então, hoje, por exemplo, como comemoração, hoje nós teremos, a partir das 19 horas, lá nos Semeadores, uma palestra com a Daniela Miranda. E segunda-feira, dia 21, em comemoração também ao mês espírita, nós teremos a Anete Guimarães aqui no Paulo Estevão, às 19 horas. E tudo isso... Oi? Às 20, desculpa. Segunda-feira, é no próximo sábado? Ah, entendi. Ela é convidada. Ok. Então, segunda-feira, dia 21, teremos como convidada a Anete Guimarães, que fará uma palestra aqui pra gente às 20 horas aqui na nossa casa. Ok? Então são esses os recados. Como vocês viram, é um mês bastante importante, porque é um mês onde nós comemoramos aí o mês espírita, e dia 18 comemoramos o lançamento, né, do Livro dos Espíritos. É um mês muito importante para todos nós. E toda essa comemoração, na verdade, tem como objetivo fazer todos nós refletir a respeito da importância da doutrina espírita, né? Importância deste recurso maravilhoso que Deus colocou para cada um de nós, para que através deste recurso, deste aprendizado, deste entendimento, a gente conseguisse fortalecer a nossa fé, fortalecer a esperança, conseguir caminhar com mais firmeza na direção do bem. Esse é o objetivo, ok? Então, agradecidos, né, por esta bênção da doutrina espírita em nossa vida, agradecido por tantas oportunidades que nós temos de reflexão sobre nós mesmos, né, sobre a nossa vida, vamos fazer a nossa prece. Então, procurando novamente mentalizar a figura amorosa de Jesus, vamos mentalizar também o nosso anjo de guarda. Primeiramente, vamos agradecer a este amigo, nosso anjo de guarda, este companheiro que com tanto carinho, com tanta paciência nos acompanha, procura nos estimular ao bem, aos bons pensamentos, procura nos ajudar a fazer as melhores escolhas. Agradecidos a este companheiro, vamos então agradecendo a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, agradecendo a Ele por tanto que temos recebido em nossa vida.
pela bênção de permitir que os seus mensageiros nos acompanhem de perto, pela bênção da família, dos amigos, pela bênção da vida, pela bênção das oportunidades que nos chegam, que têm o objetivo de nos ajudar a amadurecer. Obrigado, Senhor. Agradecemos pela bênção de aqui estarmos, nesta tarde de hoje, nesta casa, com o objetivo de ouvir o Evangelho, com o objetivo de apacentar o nosso coração, com o objetivo de angariar forças para que consigamos, no nosso dia a dia, na nossa semana, estar bem, estar alegres, positivos, esperançosos. E vamos levando a Deus o nosso pensamento, agradecendo a Ele pela bênção da vida desta reencarnação. E agradecidos vamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Então agora vamos ouvir a nossa companheira, a nossa irmã Luciana, que vai trazer o Evangelho de hoje. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Jesus e a Atualidade, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o tema que nós vamos conversar um pouquinho é sobre Jesus e a responsabilidade. Então o livro fala o seguinte: há no homem adormecido um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, transferindo seu insucesso para o trem, na condição de indivíduo social ou para os fatores circunstanciais da sorte, do nascimento e até de Deus. Então é comum a gente ouvir as pessoas falarem, né? Que as coisas só acontecem com ela. Nossa, tudo de errado acontece comigo, né? Nada dá certo para mim. Ah, porque eu nasci com má sorte, porque Deus olhou mais pelo outro do que por mim, por isso que eu não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer. Ou então eu ponho a culpa no outro, né? Porque o outro me prejudicou, o outro me atrapalha, o outro está no meu caminho, e aí a pessoa não consegue resolver o que tem que ser resolvido. Quando tal não se dá na área das suas projeções comportamentais, quando não acontece do jeito que ele quer, apega-se ao complexo de culpa, mergulhando nas depressões em que oculta a infantilidade, pouco importando a idade orgânica em que transita. Então a gente muitas vezes vê isso acontecendo com a criança, né? A criança dizendo que a culpa é do outro, ele que me empurrou, ele que começou e tal. Mas adulto também faz isso. O adulto, para fugir das suas responsabilidades, ele sempre coloca a culpa no outro, dizendo que o outro que não fez o que tinha que fazer. Porque se o outro tivesse feito a parte dele, ele também faria dele. E eu não posso me preocupar com o que o outro veio fazer. Nós somos espíritos milenares e solitários, individuais. Arcamos com as nossas responsabilidades individualmente. Vamos chegar no plano espiritual e será nos chamado a atenção daquilo que cada um foi chamado a fazer, indiferente ao que o outro que está do meu lado, se ele fez ou não fez o que tinha que fazer. Eu não posso me basear na vida do outro. É claro que eu convivo em sociedade, é claro que eu convivo em comunidade, em família, mas antes de tudo isso eu sou um espírito individual, então eu não posso só fazer se o outro fizer, só evoluir se o outro evoluir, só aprender se o outro aprendeu. A responsabilidade resulta na consciência
que também resulta a compreensão e a razão da existência humana, sua finalidade e as suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe está destinado na vida. Tem uma frase que diz assim: eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu amo tudo que eu tenho. Então a gente tem que aprender a agradecer aquilo que nos vem. Porque, diferente do que muitas pessoas pensam, a nossa vida ela é determinada, ela é traçada já quando a gente está lá no plano espiritual nos preparando para reencarnar. É claro que os detalhes são feitos no nosso dia a dia, na nossa encarnação, no nosso livre-arbítrio. Mas a proposta grande, a macro, já está pré-determinada. Então as pessoas que aparecem no nosso caminho durante a nossa vida já estavam pré-determinadas para aparecer, ou para nos ensinar alguma coisa, ou para nós ensinarmos alguma coisa para ela. Nada é à toa. Jesus não trabalha, quando ele traz esses ensinamentos para a gente, num processo em que aconteceu ao acaso. Nossa, por acaso eu encontrei tal pessoa, eu me casei com tal pessoa, por um acaso eu tive um filho. Não. Esse acaso não existe. Essas situações já estão pré-determinadas para o nosso aprimoramento, e a responsabilidade sobre os nossos atos é sobre cada situação que nos acontece. Graças a isso, não se omite, e não, no caso, a pessoa responsável, Graças a isso, não se omite e não se precipita, estabelecendo um programa de ação tranquila dentro do quadro de deveres que caracterizam o progresso individual e coletivo visando a conquista da plenitude. Então, é claro que a gente está falando de uma pessoa aqui que já atingiu esse grau de responsabilidade no seu máximo, coisas que nós ainda estamos aprendendo, Mas a ideia e a proposta é isso: tomar as decisões entendendo que os nossos atos influenciam a vida de outras pessoas, sermos responsáveis por aquilo que estão sobre a nossa responsabilidade. O homem responsável sabe o que tem que fazer, quando e como realizar. Não se torna parasita social, nem se hospeda no triunfo alheio, tampouco oculta-se do desculpismo ridículo. Então, o homem responsável, ele não fica na dependência de fazer só se o outro fizer. Ele não vai no encontro de pessoas que podem dar a ele aquilo que ele precisa. Então, eu vou ser amigo daquele cidadão porque ele é rico, porque ele conhece muita gente, porque ele pode me dar uma oportunidade por causa disso, por causa daquilo. Isso é uma irresponsabilidade. Eu não posso ter contato e buscar relacionamentos em troca de favores. Eu tenho que entender que essas buscas e essas procuras, claro que tem a ver com o meu objetivo, com as minhas necessidades, mas eu não posso me basear nisso e me deter só nisso, Eu só vou ser amigo de quem pode me dar alguma coisa em troca. Isso não existe, Aí ele continua assim a passagem do livro, A responsabilidade do homem leva-o aos extremos do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar e até mesmo da sua vida. Porque quando nós somos responsáveis, por exemplo, pelos nossos filhos, ou sobrinhos, ou netos que estão na nossa responsabilidade, o que a gente passa para ele, o que a gente ensina, ou o que a gente deixa de ensinar, o que a gente deixa de passar como conhecimento, como oportunidade ali de aprendizado, nos tornamos responsáveis por aquela criança, por aquele ser que está em formação. Quando nós temos, de repente, idosos sobre a nossa responsabilidade, ou no nosso serviço, no nosso trabalho, as coisas que estão sendo colocadas na nossa responsabilidade, nós temos que executar, nós temos que fazer com carinho, com atenção, com respeito. As pessoas muitas vezes faz de qualquer jeito, faz porque tem que fazer, faz por conta do salário que vai receber no final do mês. O salário é importante, mas existe uma responsabilidade que a gente tem que ter para com aquele trabalho que a gente se propôs. Existe uma responsabilidade com a nossa família, com a nossa criação, com nossos filhos, com nossos pais. A pessoa muitas vezes coloca o seu pai, a sua mãe num serviço de acolhimento para idoso, numa LPI, e deixa lá, esquece lá porque tem alguém tomando de conta. Não é alguém tomando de conta. O pai é meu, a mãe é minha.
é minha responsabilidade. Às vezes eu não posso cuidar em casa porque eu trabalho, porque eu tenho minhas ocupações, mas aonde estiver, eu dê atenção, eu cuide, eu vá lá, eu visite, eu veja o que necessita, eu faça a minha parte responsável, porque eu me coloquei nessa condição. Eu estou filho, eu fui cuidado quando criança, agora eu sou filho, preciso cuidar dos meus pais. Então, há situações em que muitas vezes não precisa você falar para o outro o que ele precisa fazer. A pessoa responsável, ela sabe o que tem que fazer. Não precisa ninguém chamar a atenção dela, ela sabe o que ela precisa fazer. Como pastor de almas, Jesus fez-nos responsável, elucidando-nos a respeito dos deveres, das necessidades reais, dos legítimos objetivos de nossa vida, né? Como eu disse, nós somos espíritos milenares. Nós estamos aprendendo, nós não sabemos tudo, mas aquilo que nos é colocado na nossa vida, na nossa frente, na nossa situação real, é para nos chamar a atenção. Alguma coisa a gente tem que fazer sobre aquilo. Não dá para eu dizer assim, a pessoa está aqui, mas o problema não é meu. Eu não posso fazer dessa maneira. É uma irresponsabilidade da minha parte deixar aqueles que mais necessitam, né, ao léu, deixar ali, deixa que a vida vai ensinar. Alguém, eu aprendi sozinho, ele vai aprender também. Não é assim. Não, se está sobre a nossa responsabilidade, a gente tem que cuidar. Em contrapartida, né, o que Jesus fez? Ele doou-nos até o holocausto dele, né? E se não fosse a sua vida ao nosso lado em si mesma, com esse grande imperturbável amor que ele tem por todos nós já estaríamos perdidos. Jesus, nesse senso de responsabilidade para com os seus apóstolos, no momento em que ele esteve aqui presente, ele procurou orientar cada um deles sobre o que tinha que fazer, o que podia, o que não podia. Ele parava ali o movimento de ensinamento para explicar quando eles tinham dúvidas, porque ele sabia que estava deixando um legado para aqueles homens darem continuidade ao seu reino, continuidade àquilo que ele veio passar. E até hoje nós estamos tentando entender o que é ser responsável pela nossa vida, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. O que a gente tem que fazer, o que Jesus espera de cada um de nós. Quando Jesus chegava, né, para aquelas situações em que ele atendia, né, a mulher adúltera, quando chegou nas pessoas que ele curou da lepra, daqueles paralíticos, ele sempre orientava eles: vá e não peques mais para que não aconteça algo pior. Então ele derramava sobre aquelas pessoas um senso de responsabilidade sobre os seus atos. Você esteve numa situação com um determinado problema, eu ajudei você a resolver, você agora está bom, agora você vai lá e faz o que você tem que fazer, da forma correta, da forma coerente, sem prejudicar, sem passar por cima das pessoas, sem querer levar vantagens, né, sobre fatos e atos. Há um conhecido nosso que estava no movimento de fazer uma ligação lá clandestina de multicanal. E aí ele queria ajuda, né? Queria ajuda para pagar. Ele já estava entrando no processo de clandestinidade, ainda queria alguém para ajudar a pagar a conta que fizesse esse movimento dentro do apartamento. E aí ele perguntou lá no prédio quem é que gostaria de participar disso. Aí meu marido já virou e falou assim: não fala nada disso para a Luciana, que ela não vai gostar. Porque o que eu fico pensando, né? O que passa pela minha cabeça? O técnico lá da NET vir lá e bater na minha porta e dizer: senhora, tem algo ligado no seu aparelho que a senhora não está pagando, né? É um senso de responsabilidade para com as coisas que são corretas. A gente tem que entender o que é certo e o que é errado. Se eu posso pagar multicanal, eu vou pagar. Se eu não posso, eu não vou pagar multicanal. Eu não vou ter um multicanal. É simples. Se eu posso pagar por aquilo que eu tenho possibilidade de viver, eu vou pagar. Se eu não posso, é porque nesse momento eu não estou preparada para isso. E aí eu tenho que entender aquela coisa: eu não tenho tudo que eu quero, mas eu amo tudo que eu tenho. Então as coisas que eu consegui conquistar são minhas, com respeito, com responsabilidade, com valores. Mas aquilo que não é meu, que não é para ser meu, ou que eu não estou apto para conquistar, eu não tenho que usufruir. E isso diz respeito à vida das pessoas, ao levar vantagem no emprego, em casa, sobre as situações que a gente vive, né, no nosso relacionamento. Eu não posso estar aqui ao ponto de achar que eu estou levando vantagem, o mundo é dos espertos. Não é. Não é. O mundo é dos inteligentes. E o inteligente aprende com o erro dos outros. Os espertos são os que erram. Né? A gente vê nas grandes penitenciárias grandes pessoas espertas.
porque inteligentes são aqueles que aprendem com o erro do outro. Então nós precisamos entender o senso da responsabilidade que nós temos hoje. Cada um de nós tem a sua, cada um de vocês tem a sua história de vida, os seus fatores, as suas ideias, as suas propostas, e analisar o que é que está sobre a minha responsabilidade, o que é que Jesus espera de mim para resolver essa situação, que às vezes passa por cima do meu querer. Às vezes eu não quero fazer aquilo, eu quero fazer outra coisa, mas a responsabilidade me chama para aquilo que é necessário. Neste momento é necessário você fazer desta maneira. E aí, para finalizar esse processo aqui, lindo, né, que esse livro é maravilhoso, a gente recomenda. Ele fala que a humanidade sobrevive graças aos homens, aos seus homens responsáveis que trabalharam continuamente em prol do bom, do belo, do ideal. Eles se destacavam pela grandeza das suas realizações, cimentadas no sacrifício pessoal. Aí a gente chama os grandes ícones aí da humanidade, o Francisco de Assis, a Madre Teresa, um Francisco Xavier, pessoas que abriram mão da sua vida, da sua proposta de vida em prol de um coletivo, de um bem maior. Claro que eu não estou chamando nós para largarmos tudo que a gente tem enquanto família, enquanto proposta, e sair seguindo de acordo com eles, com o que eles vieram buscar, porque eles tinham a sua missão específica. Mas nós temos a nossa. A nossa missão é a nossa família, a nossa missão é o nosso ambiente de amigos, nosso ambiente de trabalho, é o coletivo que a gente vive, as pessoas que passam pelo nosso caminho, porque ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Alguém sempre vem ensinar ou vem aprender alguma coisa. Então essa proposta nossa de senso de responsabilidade para com todos que convivem conosco é o que nos chama a atenção da nossa missão, que Jesus espera de cada um de nós. Não é grande coisa, não é tão difícil assim, mas é preciso reflexão, porque tem vezes que a gente faz as coisas achando que está fazendo pelo outro, e se a gente parar para pensar, o único beneficiário daquela ação é eu mesmo. E tudo bem, se eu não estiver prejudicando o outro na minha ação, que eu busque aquilo para mim, mas eu tenho que olhar sempre se eu não estou passando por cima de ninguém na minha decisão, porque aí isso é onde me compete o meu senso de responsabilidade. Aí eu vou ler só uma passaginha aqui do livro Autodescobrimento, do Divaldo, que é uma busca interior. O livro ele é maravilhoso, ele tem vários pontos bastante importantes para a gente estudar, mas uma parte que é inclusive falando sobre consciência responsável, um parágrafo pequenininho que diz assim: considerando-se as existências físicas sendo um breve período de aprendizagem na larga faixa das sucessivas reencarnações, o ser adiciona ao conceito de responsabilidade os contributos do amor. Dessa forma, identificando os melhores meios para agir, quando pode e deve, com consciência e não se precipitando a tomar decisões, quando deve, mas não pode, ou quando pode, mas não deve. Isso é a responsabilidade da inconsciência. Então, muitas vezes a gente precisa tomar uma decisão, mas não consegue tomar ou não pode tomar naquele momento, precisa esperar o momento correto, precisa esperar a hora certa. Às vezes a gente pode e deve, mas não quer, porque aquela decisão não é o que a gente quer pra gente, porque vai maltratar a gente, porque a gente quer outros valores e outros conceitos. E às vezes a gente precisa agir diante de um fato, de um ato, e a gente fica enroscado, porque aquilo vai demandar uma ação nossa diferente. Então a gente precisa refletir sobre o senso da responsabilidade, trazendo para nós a figura de Jesus, o quão responsável ele buscou ser, ensinar e deixar como ensinamentos para cada um de nós. Que a gente possa fechar os nossos olhos e mentalizar a figura desse mestre maior, que falou conosco, que trouxe para nós, que é um momento agora que a gente está vivendo, esses dias, né? Em que, de acordo com a história, a parte histórica, ele se perdeu ali, ele se crucificou, né? Naquele contexto. Eu não gosto de ver Jesus na cruz, eu gosto de tirar ele da cruz. Mas esses momentos que a gente está vivendo agora é um momento em que ele chegou a esse extremo de mostrar para nós o verdadeiro amor que ele tinha pela humanidade.
pedindo perdão a Deus, dizendo que nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Eu digo nós, porque muito de nós podíamos estar lá naquele momento também. Podia ser que nós também fomos beneficiados pelos seus milagres, pelas suas curas, pelas suas palavras, mas lá nós não entendemos. Mas hoje estamos aqui abertos, Senhor, para esse ensinamento, para a compreensão, para trazer para dentro de nós não a crucificação, mas essa ressurreição, esse renascimento de Jesus dentro do nosso coração todos os dias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós ao teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós tentamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos, Mestre, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.
Isso aqui é corrente.
neste momento que encerramos os trabalhos da tarde de hoje, da palestra, dos passes, mentalizemos a figura do Mestre amado, que possamos tirá-lo da cruz no nosso maior pensamento, no nosso maior desejo, e de fazê-lo ressurgir dentro dos nossos corações, das nossas atitudes, dos nossos atos, que possamos exercitar, Senhor, esse objetivo de sempre perguntar: como é que Jesus resolveria isso? Jesus faria dessa maneira? Como que Jesus quer que eu haja? Para que possamos errar menos, para que possamos entender mais, compreender mais o semelhante, aqueles que caminham conosco. Então pedimos, Pai, que nos oriente, que nos envolva, e agradecendo a oportunidade de estarmos nesta casa bendita, recebendo tanta vibração que cai sobre nós neste momento, encaminhamos a nossa oração de retorno aos nossos lares. Para aqueles que vão ficar para o grupo de estudo, sejam todos bem-vindos. Mas para aqueles que precisam voltar aos seus afazeres, que sejam acompanhados pela espiritualidade maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós tentamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, Senhor, principalmente aquele mal que ainda habita dentro de cada um de nós. Que assim seja, Pai. Graças a Deus, graças a Deus.